Pronto. Então, meninas, bom dia. Bom dia a todos, todas, né? Ou quem está assistindo, né? Já que está sendo gravado. Deixa eu Bom só dia, aqui professor. para melhorar. Bom dia. Oi, bom dia. Felipe, a tua Oi. APS é para hoje, é? É, para hoje. Rapaz, isso é um tiro no pé, homem. Não, menina, esse APS já tá lá desde muito tempo. Isso é um tiro no pé, porque a da Fernanda era até o dia 28, a tua, pela misericórdia. Não fui eu que estabeleci as datas, certo? Que na realidade quem fez a postagem no grupo foi a coordenação, e já há muito tempo já. Então, Aí eu data de APS perguntei não também sou no eu que. grupo. Perguntei no grupo, disseram que era só uma que era para entregar, que no caso era da menina, da Fernanda. Hum, não. E a A sua nossa, não tinha ainda não. a nossa é 2 days. Você tem 13 horas aí para fazer. Oh, meu Deus, isso é uma ameaça, é? Não, eu tô lhe ajudando, dizendo que você tem 13 horas para fazer. E eu tô no trabalho, hein, bem? Porque eu tô no meu trabalho. A ameaça, na realidade, é o seguinte: se não entregar, como é que vai ficar a nota? Não é ameaça, não. Rapaz, vamos brincar Então, direitinho. vamos lá, bora começar. Tá ok. Seguinte, gente. Então, hoje a gente vai continuar, né? De acordo lá com o nosso cronograma, a gente vai aprender. A Tamir está dizendo que o Neilton está sem internet, não tem problema, não. Depois ele assiste. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre a interpretação da gasometria. A gasometria que é extremamente importante para a gente conhecer sobre o equilíbrio ácido-base do nosso corpo, que faz e que está envolvido em diversos processos, né, fisiológicos nossos, inclusive questão de medicação, se a pessoa tiver com desequilíbrio respiratório, um desequilíbrio ácido-básico, os medicamentos não funcionam da forma como a gente espera, os órgãos não funcionam da forma como a gente espera, então tem um monte, tá, de situações aí que estão envolvidas. Ah, só uma coisa que eu lembrei, as notas de vocês viram que foi digitadas lá no portal, tá? Aquela nota é somente a nota da prova. Aquela nota, aquele trabalho do infográfico que vocês fizeram, tá? Aquela nota ainda vai ser incorporada na AP1. Então, aquela nota de vocês, para quem fez o infográfico, ainda vai ter uma nota a mais, tá bom? Então, aquela ali é só a da prova, não é a nota total ainda de vocês. Explicando aí, que eu ia explicar no começo da aula e acabei esquecendo de explicar. Então, pessoal, falando, deixa eu só fechar aqui alguma coisa, que tem um monte de coisa aberta aqui no meu computador. Falando sobre o nosso tópico de hoje, de gasometria, a gente tem como objetivo dessa aula de hoje falar, obviamente, sobre a gasometria, conhecer e compreender os componentes da gasometria arterial e os intervalos normais desses componentes. A gente vai saber, quando a gente faz o exame laboratorial relacionado com a gasometria, qual é o intervalo em que aquele resultado ele vai ser considerado normal. E, além disso, a gente vai discutir as 4 condições clínicas que identificam o estado ácido-básico fisiológico, incluindo suas causas mais comuns, os sinais e os sintomas, as respostas compensatórias básicas, as intervenções da enfermagem que pode antecipar essas condições. Então, o que a gente pode fazer com aquele paciente para que ele tenha o melhor resultado e o melhor prognóstico possível, tá? Lembrando que a gasometria arterial, ela é parte essencial, pessoal, do manuseio e do diagnóstico do estado de oxigenação e do equilíbrio ácido básico do corpo do paciente, tá? Então, nesse caso, quando a gente está trabalhando com esse equilíbrio ácido básico, é importante a gente ver que quando o profissional de saúde ele é capaz de interpretar corretamente os resultados de uma gasometria, ele vai conseguir se antecipar a um provável diagnóstico ruim daquele paciente. Com isso, o tratamento vai ser começado mais antecipadamente e o prognóstico do paciente acaba melhorando, tá? E aí, também vamos na aula de hoje
entender quais são as implicações que esse equilíbrio ácido básico tem no organismo, e lembrando, tá, que esse equilíbrio ácido básico, como a gente está falando, nada mais é, pessoal, do que uma alteração no pH do sangue. Então, a alteração no pH do sangue, de forma significativa, ele vai alterar o funcionamento celular, vai alterar o metabolismo de medicamentos, e se não for correto, pode levar, inclusive, o paciente à morte. Então, a gente tem que prestar atenção nessa condição para o nosso paciente, tá? E aí, vamos saber onde é que a gente faz a coleta dessa gasometria. Primeiro, a gente só vai fazer, pessoal, a coleta de uma gasometria quando for avaliado, tá? Pelo médico, pela equipe de enfermagem, né? Junto com a equipe multidisciplinar, multiprofissional, que essa opção vai permitir que a gente tenha uma informação mais confiável no que a gente está imaginando que aquele paciente pode ter. E aí, nesse caso, quando a gente está falando de gasometria arterial, a gente tem que lembrar que o sangue arterial, essa circulação, o sangue da circulação arterial, quando a gente compara com a circulação venosa, ela tem diferentes intervalos de normalidade. Então, os mesmos intervalos que eu vou ter, né, de concentração de gás carbônico, de íons bicarbonato, etc., no sangue arterial, não é o mesmo do venoso. Então, dependendo de onde a coleta vai ser feita, de sangue arterial ou sangue venoso, eu tenho que ter em mente que o resultado ele vai ser interpretado de uma forma diferente, tá certo? Porque existe essa diferença. E aí, pessoal, quando eu tenho... Isso aqui eu estou falando em relação à coleta, alguns pontos que eu tenho que prestar muita atenção. Primeiro, os locais, né? Pode ser de catéter arterial, venoso ou intracardíaco, um catéter umbilical, que aí eu vou, né, verificar a punção e a coleta de sangue arterial ou venoso, a punção direta, que eu vou direto na veia ou na artéria do paciente, ou no capilar, que aí eu tiro do calcâneo. Nesse caso de punção direta, a gente tem que prestar atenção em um ponto que é muito importante. Primeiro, quando a gente vai coletar a gasometria arterial ou venosa de forma direta pela punção, a gente tem que ter em mente que isso pode vir a trazer alguns resultados variáveis. Por quê? Porque vai depender muito da resposta do paciente. Como assim? A resposta do paciente, pessoal, é um estímulo, por exemplo, doloroso. Nesse caso, vamos supor, como é que eu posso dar aqui de exemplo para vocês? Vamos supor que o paciente, ele está vendo, ele está lúcido quando você vai fazer a coleta, e aí o paciente sente, por exemplo, um estímulo doloroso, então ele tem essa resposta a um estímulo doloroso, e aí essa resposta a um estímulo doloroso, por exemplo, pode ser o paciente prender na respiração, ou quando o paciente está hiperventilado, né? Respirando muito, nervoso, isso vai afetar o resultado, e aí esse resultado não vai ser representativo do que realmente eu queira, tá? Isso acontece geralmente quando a gente faz a coleta de uma punção direta, porque o paciente está vendo ali e ele vai ter o estímulo, a reação, na realidade, ao estímulo doloroso, porque a gente sabe que coleta de gasometria, ela é dolorosa para o paciente, tá? E aí, nesse caso, na gasometria arterial, a gente coleta a partir de uma artéria, com o objetivo da gente avaliar quais são os gases que estão presentes no sangue, como é o caso do oxigênio e do gás carbônico, a distribuição desses gases no sangue, o pH do sangue e o equilíbrio ácido básico. E é importante, pessoal, a gente lembrar que se o meu objetivo é somente avaliar o pH do sangue, eu não quero avaliar a presença de gases, não tem a necessidade de eu fazer a coleta de sangue arterial. Então, eu faço uma gasometria venosa, tá? Agora, se eu quiser fazer a medição da composição sanguínea relacionada aos gases, eu tenho que fazer a coleta de sangue arterial.
Se for só o pH, eu faço a coleta de sangue venoso. Isso vai depender de qual é o meu objetivo. O que eu quero daquele paciente, tá? E aí, vamos conhecer quais são os componentes que a gente precisa saber quando a gente está falando em relação à gasometria. O primeiro deles é o pH. O pH, pessoal, ele vai me dizer qual é a concentração de íons hidrogênio que tem no sangue. Trocando em miúdos, quando a gente está falando concentração de íons hidrogênio, significa que quanto maior a quantidade de íons hidrogênio, menor o pH e mais ácido o sangue vai ser. Quanto menor a quantidade de íons hidrogênio, maior vai ser o pH e mais básico o sangue vai ser, ou seja, menos ácido, tá? Isso a gente precisa ter em mente. Nesse caso, a gente vai também saber a pressão parcial do gás carbônico, que é o CO2. Essa pressão parcial de CO2, pessoal, é a quantidade de CO2, de gás carbônico, que está dissolvido no nosso sangue. A gente também vai conhecer o dióxido de carbono total. Esse dióxido de carbono total, a gente não vai falar em porcentagem, a gente vai falar em quantidade. E ele serve para a gente saber a quantidade de íons bicarbonato que tem no nosso sangue. Porque o íon bicarbonato, ele deixa o sangue mais básico. Então, é importante a gente quantificar. E também a gente vai ter que conhecer a pressão parcial de oxigênio e a saturação de oxigênio, que é aquela que a gente começou a falar muito nesses últimos tempos, por conta da questão da Covid. Então, vocês viram que a gente andava falando muito sobre saturação de oxigênio. Agora, tá? Para efeitos, pessoal, de interpretação da gasometria arterial, a gente não vai incluir a pressão de oxigênio e a saturação de oxigênio. A gente vai incluir só a de gás carbônico, tá? Para facilitar a nossa vida. E aí, quando a gente está falando em relação aos parâmetros que a gente observa na gasometria, lembre-se, a gente vai avaliar o pH, a saturação de oxigênio, mas que na aula de hoje a gente não vai utilizar, a pressão de gás carbônico, a quantidade de íons bicarbonato e o que a gente chama de anion gap, que vocês vão ver lá na frente do que significa. Então, pH, saturação de oxigênio, pressão parcial de gás carbônico, íons bicarbonato e anion gap. São 5 pontos que a gente vai observar, tá? Mas aí, se a gente quiser complementar... Tudo bom, Fabi? Bom dia. Se a gente quiser complementar esses parâmetros, a gente pode ainda também fazer a dosagem de alguns outros eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio, cloreto, e aí vai depender do equipamento que a gente usa, qual é o gasômetro que a gente usa. Tem uns que já são mais completos, que vão conseguir fazer essa avaliação mais completa da gasometria que a gente está fazendo, tá? E aí, vamos falar desses componentes da gasometria arterial para vocês entenderem cada um deles. O primeiro, que é o pH, como a gente já falou, ele é a medida que vai dizer se o sangue, né, no caso o pH aqui do sangue, se ele está ácido ou se ele está alcalino ou básico, tá? Então, ele é inversamente proporcional à concentração de hidrogênio. Então, quanto maior o hidrogênio, menor o pH. E quanto menor o hidrogênio, maior o pH. O pH normal do sangue significa que ele tem um metabolismo normal, que nós estamos com o metabolismo corporal normal. E isso é o primeiro componente que, quando a gente vai fazer a gasometria, deve ser analisado. É o pH sanguíneo, tá? Tá certo, Fabi, sem problema. Depois eles assistem a aula. Esse é o primeiro ponto que a gente deve analisar, tá? E aí, pessoal, nesse caso, quando o pH do sangue ele cai abaixo de 7,35,
a gente diz que o sangue ele está ácido. E quando ele está acima de 7,45, a gente diz que o sangue está alcalino, certo? E aí, nesse caso, por que é importante a gente avaliar esses componentes para a gente saber se o sangue está ácido ou se o sangue está alcalino? Deixa eu só botar aqui um negócio. Vou entrar aqui para outro local, só para eu ver aqui uma coisa. Pronto. Como é que eu sei, pessoal, se o sangue ele está ácido ou ele está alcalino? Na realidade, medindo o pH, mas por que eu tenho que saber disso? Primeiro ponto, quando o sangue, pessoal, ele é muito ácido ou ele é muito alcalino, as funções fisiológicas normais, elas são afetadas muito fortemente, e isso acaba sendo perigoso, porque isso afeta a força da contração cardíaca, então o coração ele começa a não bater de forma correta, a resposta vascular das catecolaminas, como é o caso da adrenalina, né? Ela é diminuída, o metabolismo de alguns medicamentos se torna incompleto, então o paciente fica mais sensível a esses medicamentos. E aí, quando a gente, então, que está lá na ponta, recebe um resultado de gasometria arterial, em que a gente mostra, tá, que o equilíbrio ácido básico do paciente, ele está modificado, ele não está normal, a gente precisa ter algum tipo de ação ou de atividade com aquele paciente para reverter essa situação. Então, por isso que a avaliação do pH ela é a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer fazer a avaliação em relação à gasometria arterial. Então, sabemos que o pH normal do sangue está entre 7,35 e 7,45. Esse 7,35, 7,45, vocês estão vendo aqui, ó, que o sangue, ele está entre 7 e 8. Então, tá 7,35 a 7,45, tá? E aqui, só para vocês verem, quando aumenta, a gente tem o sangue mais básico. Quando a gente diminui o pH, a gente tem um sangue mais ácido, ok? Então, isso a gente tem que perceber que a quantidade normal, a faixa normal, 7,35 a 7,45, tá? Já os componentes respiratórios, que a gente está envolvendo agora, gases, não é mais o pH, a gente tem o primeiro, que é a pressão parcial de gás carbônico. Por que a gente precisa saber qual é a pressão parcial do gás carbônico? Porque o gás carbônico no nosso sangue, ele é transportado, pessoal, de duas formas. Então, como, tá, ele é transportado no sangue pela hemoglobina e é também dissolvido no nosso plasma, esse nível de gás carbônico, ele vai influenciar e ele vai alterar, tá, o pH do sangue. Por quê? Porque quanto mais gás carbônico dissolvido, ou quanto menos gás carbônico dissolvido, que a gente vai ver, ele vai influenciar nesse pH. Por exemplo, tá? Quando eu tenho um aumento de gás carbônico no sangue, ocorre uma reação química que o gás carbônico dissolvido ou reagindo com a água que tem no sangue, ela vai fazer com que haja a formação de uma substância, pessoal, chamada ácido carbônico. E como o nome está dizendo, isso, gás carbônico reagindo com a água, forma ácido carbônico. Então, eu quero que vocês me respondam, me ajudem, já que estamos só nós 5 aqui na sala. Se eu tenho mais gás carbônico no sangue, ele vai reagir com a água e vai formar ácido carbônico, o pH do sangue vai diminuir ou vai aumentar? Numa pessoa que tem muito gás carbônico dissolvido. Eu acho que vai aumentar, professor. O pH, quando ele aumenta, acontece o quê? O sangue fica ácido ou básico? Ácido. Ácido. Não. Cuidado para não confundir. Quando o pH está baixo,
ele está mais ácido. Então, se eu tenho mais gás carbônico no sangue, ele vai formar mais ácido carbônico. Então, o pH, ó, vai lá para baixo, porque o sangue fica mais ácido, tá certo? E quando eu tenho menos gás carbônico no sangue, o pH aumenta e o sangue fica alcalino, tá certo? Isso daí é importante a gente saber, porque quando sair o resultado do exame que vier para nossa mão, ele vai dizer qual é a pressão parcial de gás carbônico, e a gente tem que saber se ela está alta ou se ela está baixa, para poder a gente comparar com o pH, certo? Então, quando esse ácido carbônico é formado, lembrando, a gente diminui o pH, então a gente diz que o paciente ele está com uma acidose, porque o pH do sangue está ácido, está baixo. Então o paciente tem uma acidose, ok? Então lembrem-se, olhem para cá. Aumento de gás carbônico, diminuição do pH. Queda de gás carbônico, aumento do pH. Por quê? Porque o pH baixa quando o gás carbônico mais a água se transforma em ácido carbônico, e como o nome está dizendo, ácido carbônico significa ácido, pH mais baixo, tá? E aí, quais são os efeitos no corpo da gente quando o paciente ele está com uma acidose ou quando ele está com uma alcalose? O que que o corpo sente, tá? Acidose, quando a gente está, né? Aqui tem um negocinho errado, peraí que eu vou consertar. Consertado. Quando a gente está com o pH sanguíneo menor do que 7,35, o paciente está com acidose. E isso pode causar o quê, pessoal? Vasoconstrição pulmonar e diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar. Por quê? Porque a hipercapnia, ou seja, uma grande quantidade de gás carbônico no sangue, ela causa dilatação das veias cerebrais. E uma pessoa que ela já tem, por exemplo, enfraquecimento dos vasos sanguíneos cerebrais, isso pode levar a pessoa a ter um AVC, tá? Por quê? Porque ocorre uma dilatação de uma veia que já é enfraquecida. Então, a acidose, a gente pode ter esses problemas. Já na alcalose, é o contrário. Ela causa vasodilatação pulmonar, aumenta o fluxo sanguíneo do pulmão e a diminuição do gás carbônico no sangue causa a vasoconstrição das veias cerebrais, tá? Então, isso aí pode acabar levando o paciente a um aumento da pressão, tá? Por conta dessa diminuição das veias, né? Da constrição das veias cerebrais, tá? Isso pode acontecer. Por exemplo, se isso acontece, pessoal, vocês, né? O médico ou o enfermeiro, eles têm como manipular essa situação para melhorar. Vamos dar um exemplo. Se o paciente, por exemplo, ele tem uma lesão cerebral, e essa lesão cerebral, ela está com risco de herniação, né, de formar uma hérnia, por conta do aumento da pressão intracraniana, que a gente sabe que pode acontecer. A pressão do crânio, ela pode aumentar quando o paciente está com uma lesão cerebral. E aí, o que que acontece? A gente pode fazer com que o pH do sangue do paciente, ele aumente um pouco. Como é que o pH aumenta? Quando a gente diminui, tá, a quantidade de gás carbônico. Aí o pH ele aumenta. E como é que a gente diminui a quantidade de gás carbônico? Aumentando a ventilação do paciente. Que a gente vai aumentar o oxigênio, tá? E aí, pessoal, quando a gente aumenta o pH, tá? Nesse caso, o que pode acontecer? Quando a gente aumenta o pH, que vocês estão vendo aí no slide.
Quando a gente aumenta o pH, a gente vai causar uma vasoconstrição das veias cerebrais, concorda? Se eu causo uma vasoconstrição, o que vai acontecer? O volume cerebral vai diminuir um pouquinho. E isso vai melhorar a condição do paciente, a diminuição da pressão intracraniana, concordam? Se eu tenho a pressão intracraniana, é porque o cérebro está maior do que o normal e o crânio está do mesmo tamanho. Então, eu estou pressionando. Quando eu aumento o pH do sangue do paciente, vai acontecer uma vasoconstrição, então o cérebro vai diminuir um pouquinho de tamanho e vai pressionar menos a caixa craniana. Então, eu diminuo a pressão intracraniana. Isso pode facilitar para o paciente, melhorar o quadro do paciente. Em outro caso, por exemplo, é quando o médico ou enfermeiro ele precisa manipular a circulação pulmonar do paciente, tá? Professor, então, oi. E na microcefalia e na hidrocefalia, o que ocorre? Aí é outra condição completamente diferente que não está envolvida com equilíbrio ácido-básico, tá? Aí é o caso da gente ter um aumento de líquido, daí vem o nome, né, a hidrocefalia, dentro da caixa craniana. Então, a pressão aí é pela quantidade de líquido que está presente num local que não era para estar. Certo? Ok, entendido? Obrigada. Tá? Aqui é quando o cérebro, por exemplo, ele está inchado por conta de uma inflamação, de uma lesão, né? Então, é outra situação. E um outro exemplo é quando a gente tem, suponhamos, né, um paciente com problema pulmonar. Então, a gente pode ter uma hiperventilação pulmonar, porque aí a gente vai desviar essa ventilação, o fluxo sanguíneo, para o lado esquerdo do coração, por causa de uma vasoconstrição. Então, o paciente que ele tem predisposição a ter hipertensão pulmonar, a gente ventila aquele paciente também, para que a gente diminua a pressão de oxigênio, aumente o pH, para poder ocorrer uma vasodilatação pulmonar e facilitar para aquele paciente a diminuição da hipertensão. Então, a gente pode ir mudando as condições daquele paciente de acordo com a ventilação ou com o pH sanguíneo, tá? Isso é uma coisa que a gente pode fazer. E, na prática clínica, se faz muito exatamente para que isso seja melhorado, o prognóstico do paciente. Depois que a gente avalia a pressão parcial de gás carbônico, a gente vai analisar o nível de bicarbonato, ou também chamado, né, de quantidade de gás carbônico. Quando a gente está avaliando, pessoal, a quantidade de bicarbonato no sangue, ele é mais ou menos entre 22 e 26, certo? E esse bicarbonato, ele é controlado, a presença dele no nosso sangue é controlada pelo rim. Ou seja, quando, por exemplo, esse bicarbonato ele fica fora do intervalo normal, geralmente é quando a gente tem no paciente uma doença metabólica ou uma resposta do rim a um desequilíbrio ácido básico por outro motivo. E aí, nesse caso, quando a gente tem esse problema, o rim ele se esforça para que a gente mantenha o sangue dentro do pH normal, tá? Isso é um esforço aí que o rim tem. Então, os rins, eles excretam ou eles retêm o íon bicarbonato, porque você sabe que o rim é o responsável pela excreção ou pela retenção de substâncias, né? Então, quando esse desequilíbrio acontece, dependendo se o sangue está mais ácido ou mais básico, o rim, ele joga bicarbonato para fora, ou ele retém o bicarbonato. Então, vamos supor, quando o pH do sangue ele começa a diminuir, começa a ficar ácido, o que o rim faz? Ele segura o bicarbonato, porque o bicarbonato ele é básico. Então, quando o pH está diminuindo, o rim diz assim, opa, eu vou segurar o bicarbonato para ver se o pH do sangue para de diminuir, porque aí eu estou segurando uma coisa que é ácido, que é básica.
o sangue está diminuindo o pH, eu seguro aquela substância que é básica para poder compensar a diminuição do pH do sangue. Em compensação, tá? Quando o pH começa a aumentar, o pH do sangue, ele joga para fora bicarbonato para tentar compensar aquele pH que está aumentando e diminuir essa alcalose. Então, é um meio compensatório. Qual é o problema? O problema, pessoal, é que o rim, essa compensação do rim, para corrigir esse desequilíbrio, geralmente ela é demorada. Ela dura horas, dias, para que essa correção aconteça. Então, a gente geralmente trabalha com outras maneiras compensatórias que são mais rápidas, porque o paciente muitas vezes não pode aguentar passar vários dias com um desequilíbrio ácido básico no sangue dele, esperando que o rim acabe compensando isso, tá? E a gente tem também, por fim, né, a avaliação do oxigênio em relação aos gases, tá? Que na gasometria arterial, a pressão de oxigênio, ela é mais ou menos de 80 a 100 miligramas de oxigênio, né, na hemoglobina, tá? E aí o que acontece? Algumas causas fisiológicas para essa diminuição da pressão de oxigênio pode ser hipovolemia, quando a pessoa perdeu sangue num acidente, teve hemorragia, por exemplo, tá? Um shunt anatômico direito e esquerdo ou uma limitação difusional. O que é essa limitação difusional? É quando a gente tem problemas em relação à difusão do oxigênio entre o pulmão e o sangue. Então, é um problema lá no alvéolo. Quando o oxigênio ele não consegue, tá? E aí, se tem uma disfunção de oxigênio, tem de gás carbônico também. Tá? A gente não consegue ter essa difusão de gases entre os alvéolos e a corrente sanguínea. Então, isso vai fazer com que a pressão parcial de oxigênio seja diminuída, tá? E tem muitas condições que podem fazer com que isso aconteça. Tipo, quais são os exemplos que a gente pode dar para que essa condição aconteça? Crianças, quando vão fazer cirurgia cardíaca, que aí a circulação ela fica extracorpórea, né? Ela vai para a máquina. Então, a criança ela tem uma resposta inflamatória muito grande. E aí o pulmão ele é afetado, tá? Outro exemplo, quando a gente tem pneumotórax, quando a gente tem derrame pleural, quando a gente tem DPOC, quando a gente tem pneumonia, tudo isso, tá? Influencia diretamente essa pressão de oxigênio que nós temos na corrente sanguínea, porque o oxigênio não está chegando lá, já que ele não consegue ocorrer essa difusão do alvéolo para o sangue. Então, a pressão de oxigênio ela diminui, tá? Então, isso é um exemplo para a gente avaliar a pressão de oxigênio. Sabendo disso, vamos relembrar aqui, ou vamos conhecer, apesar de eu ter falado em cada uma delas, quais são as diferenças e os intervalos normais para cada componente da gasometria. Então, guardem isso daqui. E percebam, pessoal, que a gente tem diferença de valor entre o sangue, se ele for arterial ou se ele for venoso. Em geral, o sangue arterial ele vai produzir uma diferença de mais ou menos 0,10 maior do que no sangue venoso. Então, o sangue arterial, ele produz, por exemplo, tá? Uma pressão de gás carbônico que é 10 miligramas por hemoglobina menor do que o sangue venoso. Então, percebam aí que a pressão de CO2, ela é cerca de 35 a 45, enquanto no sangue venoso, a gente tem de 41 a 51. Então, tem um aumento. Por quê? Porque, obviamente, no sangue venoso, a gente tem mais gás carbônico do que no sangue arterial, né? Isso já é comum da gente perceber.
Já o teor de oxigênio, se vocês derem uma olhada aí, no sangue venoso, ele é bem menor do que no sangue arterial. Por quê? Porque no sangue venoso, o oxigênio já foi consumido nos tecidos, então ele já se transformou em gás carbônico, então já tem pouquíssimo oxigênio, tanto que a gente tem uma diferença de 85 a 105 no sangue arterial, que baixa para 25 a 45 no sangue venoso. Então é uma diferença relativamente grande, vocês estão vendo, tá? E o nível de bicarbonato no sangue arterial e venoso, eles dão o mesmo resultado, tá? Então, nesse caso, quando a gente quer fazer somente a avaliação do equilíbrio ácido básico pelo pH, basta que a gente faça uma gasometria venosa, não tem necessidade de coletar o sangue arterial do paciente, o que é muito mais doloroso. Tá? Então, a gente tem esses valores, que são os valores normais, para que vocês conheçam. E aí, sabendo disso, vamos conhecer as condições que a análise da gasometria vai nos dizer. São 4. Condições anormais que são relacionadas exatamente, tá, LGS? Exatamente. Por quê? Porque o gás carbônico, quando ele se liga à hemoglobina, ele forma uma substância chamada de carboxihemoglobina, que ela tem uma coloração mais azulada. E o oxigênio, quando se liga à hemoglobina, ele forma uma substância chamada de oxihemoglobina, que ela é bem vermelha. Então, por isso que o sangue venoso, se você prestar atenção, ele é mais azulado do que o sangue arterial. O sangue arterial ele é de uma cor vermelho muito vivo. O sangue venoso, ele é um vermelho mais pro azul, assim, é um vermelho mais escuro, tá? Não sei se vocês já viram e já perceberam essa diferença de coloração. E aí, quando a gente está avaliando esse equilíbrio ácido básico, a gente quer saber 4 condições anormais que o paciente pode ter. Acidose respiratória ou alcalose respiratória, acidose metabólica ou alcalose metabólica. A gente tem 4 condições que podem aparecer no paciente e a gente vai conhecer cada uma delas, tá? Na acidose respiratória, significa, o nome já está dizendo, que o meu sangue ele está com o pH mais baixo, ou seja, o meu sangue ele está ácido em decorrência de uma condição respiratória. O problema para que o meu sangue esteja com o pH diminuído é uma condição relacionada ao sistema respiratório, tá? Então, na acidose respiratória, pessoal, a gente tem uma condição que ela é resultante do excesso de gás carbônico. Por que eu tenho excesso de gás carbônico? Porque eu tenho a eliminação desse gás carbônico prejudicada pelos pulmões, tá? Então, eu estou com algum problema pulmonar que faz com que o pulmão não esteja conseguindo jogar para fora todo o gás carbônico que é para ele jogar. Então, o pulmão não está conseguindo excretar todo o gás carbônico. Ou seja, está sobrando gás carbônico na circulação, porque ele não está sendo jogado para fora na quantidade que deveria. Se está sobrando gás carbônico na respiração, na circulação, o que acontece? A mesma pergunta que eu fiz lá no começo. Se está sobrando gás carbônico na circulação, o que vai acontecer, pessoal? Vamos lá, Tamires. Como é que chama? Se desculpe daquela hora. O que você acha? Ou vocês? Gente, se vocês estiverem lá no hospital,
chegar uma pessoa lá na equipe de enfermagem de vocês e perguntar isso, vocês vão ficar calados? Professor, repete aí, por favor. Eu entrei agora, eu perdi o fio da meada aí. Vamos lá. A gente viu lá no começo que, tá? Quando a gente tem a presença de gás carbônico na corrente sanguínea, significa que o gás carbônico ele vai reagir com a água e vai formar ácido carbônico. Então, o pH do sangue ele baixa, o pH do sangue ele fica ácido. Então, se eu não estou jogando para fora todo o gás carbônico que é preciso ser jogado, porque o pulmão está com algum problema, vai sobrar gás carbônico no sangue. O que vai acontecer, então? Acidose respiratória. O pH do sangue vai diminuir, porque vai ser formado ácido carbônico, e a pessoa vai ter uma acidose respiratória. Então, o pH vai estar diminuído, certo? É. Na acidose respiratória... Oi? Certo, estou concordando com o senhor. Vai dar uma acidose respiratória. Pronto, eu quero que você entenda isso. Na acidose respiratória, o pH é menor do que 7,35 e o gás carbônico, geralmente, ele é superior a 45 e o bicarbonato, ele está de normal para baixo, certo? Porque o bicarbonato, ele é básico. Então, se o sangue está ácido, eu vou ter pouco bicarbonato. Tá? Então, na acidose metabólica, respiratória, a gente geralmente tem essas condições. E quando é que eu vou ter uma acidose respiratória? É que eu posso, tá, ter uma acidose respiratória. Quando a gente tem uma depressão do sistema nervoso central, isso pode levar, tá, uma acidose respiratória. Por quê? Porque o nosso controle respiratório agora ele vai estar descontrolado. Quando a gente utiliza medicamentos como bloqueador neuromuscular, quando a gente tem uma lesão na medula espinhal, quando a gente tem doença neuromuscular, o que acontece? Eu vou ter uma movimentação do diafragma que vai estar descompensada. Se eu tenho uma movimentação do diafragma, que é o músculo da respiração, de forma descompensada, eu posso não jogar o gás carbônico todo para fora. Então, pode ser que aconteça uma acidose respiratória. Quando eu tenho problema pulmonar, que vai produzir uma limitação na difusão do gás carbônico para fora da célula do sangue, né, para ser exalado. Quando eu tenho embolia pulmonar, quando eu tenho obstrução das vias aéreas inferiores, como obstrução brônquica, asma, tá? Tubo endotraqueal obstruído, asfixia, quando eu tenho dor, tá certo? Porque aí o paciente vai ficar com a respiração mais por conta da dor, né? Ele vai segurar a respiração, então se ele segura a respiração porque está doendo muito, o gás carbônico não é jogado para fora. Então eu posso ter uma acidose respiratória, tá certo? Então isso pode acontecer. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando a gente considera um adolescente que tem uma esternotomia por conta de cirurgia cardíaca, no pós-operatório, esse adolescente, ele pode respirar, tá? Só superficialmente, ele pode hiperventilar, ele pode se recusar a tossir, ele pode deambular. Por quê? Porque é doloroso. Exercer essas atividades que vão expandir o pulmão é doloroso para aquele paciente. Então, por conta disso, o gás carbônico não é jogado para fora na sua totalidade. Então, pode alterar e causar uma acidose respiratória. Só para vocês terem uma ideia, há quanto tempo? 8 anos atrás, né? 8 anos atrás, eu sofri um acidente de carro. E aí, o meu carro capotou e tudo mais. E eu estava de cinto de segurança. Graças a Deus. Eu só dirijo de cinto de segurança. Então, eu estava de cinto de segurança. E o que foi que aconteceu? O cinto de segurança, eu bati aqui, né? Fiquei preso e eu tive uma lesão
aqui na região do externo e das costelas. E eu fiquei um tempão respirando superficialmente, porque inflar o pulmão doía muito. E aí isso pode levar o paciente a ter uma acidose respiratória, tá? Porque o gás carbônico não vai ser jogado para fora de forma considerável, tá? Essas são as condições. E aí, quando o corpo da gente percebe que está acontecendo esse problema, que o paciente está, por exemplo, com uma acidose respiratória, o que acontece? O corpo ele vai procurar compensar de alguma forma. Quais são essas compensações? Tá? Se o paciente ele é capaz de controlar a sua respiração, se ele não tem nenhum problema relacionado ao controle da respiração, o próprio corpo faz com que ele, por exemplo, comece a respirar mais rápido. Então, o corpo aumenta a frequência da respiração para a gente jogar o gás carbônico para fora. Mas, quando a gente tem um problema relacionado ao centro respiratório no cérebro, o paciente que é ventilado mecanicamente, ele vai precisar ajustar a ventilação mecânica, tá? Se o paciente, por exemplo, tem retenção de urina, né? Retenção hídrica, o que pode acontecer? O rim vai começar a segurar o íon bicarbonato. Para quê? Para tentar voltar o pH à quantidade normal, já que o bicarbonato ele aumenta o pH do sangue. Então, o rim ele segura, certo? E aí, nesse caso, pessoal, isso acontece muito, retenção e tudo mais de gás carbônico, né, como a gente falou, em pacientes adultos que têm DPOC, tá certo? Então, paciente que tem DPOC, ele geralmente cursa com acidose respiratória. Isso é relativamente comum. Tá? E quais são os sinais e sintomas que o paciente pode apresentar numa acidose respiratória? A partir do ponto de vista pulmonar, a pessoa vai sentir falta de ar, dificuldade respiratória ou uma respiração superficial. Sinais neurológicos, dor de cabeça, letargia, confusão, agitação, visão turva, tremor, delírio ou até mesmo coma. Pode acontecer. Quando a gente está falando de efeitos cardiovasculares, a gente inclui taquicardia, arritmia cardíaca, hipertensão ou hipertensão pulmonar. E aí, pessoal, vocês podem notar que os sinais e sintomas de cada uma das seguintes condições ácido-básicas normais, elas são semelhantes, tá? Então, como mencionado lá na introdução, como eu falei para vocês lá no começo da aula, as funções normais e básicas do nosso corpo e o metabolismo celular, ele é muito sensível a esse equilíbrio ácido-básico. Se o pH do sangue é anormal, em um sentido ou outro, os processos normais do nosso organismo, eles vão falhar e vão manifestar esses sinais e sintomas anormais, tá? Então, vocês vão perceber que eles são muito parecidos. Só que a gente tem que identificar a causa de cada uma delas para poder a gente fazer as alterações que são necessárias e corrigir esse processo junto com o paciente, ok? Então, quais são as intervenções médicas e de enfermagem que a gente faz com o paciente na acidose respiratória? Essa intervenção, pessoal, ela é direcionada para que a gente aumente a eliminação de gás carbônico, concordam? Se a acidose respiratória ela é em decorrência da maior concentração de gás carbônico no sangue, eu tenho que fazer algum procedimento, alguma intervenção que aumente essa liberação de gás carbônico. Eu tenho que jogar o gás carbônico para fora. Então, na ventilação mecânica, o que eu faço? Eu aumento a ventilação, tá? A ventilação minuto, né? Então, por exemplo, quando eu aumento essa ventilação, eu tenho um aumento da frequência respiratória, e aí esse aumento da frequência respiratória vai fazer com que a pressão de inspiração e de expiração
também aumente a cada respiração. Então, isso vai liberar mais gás carbônico, tá? Quando eu estou falando, por exemplo, de intervenção farmacológica ou medicamentos, eu vou incluir medicamentos que vão auxiliar na erradicação de alguma limitação que você tenha de difusão dos pulmões. Eu vou usar medicamentos que aumentem a passagem de ar para o pulmão, tá? Então, no caso, o paciente que está apreensivo em ter uma respiração profunda por conta da dor, você dando um medicamento que vai ajudar a combater a dor, você faz com que o paciente respire melhor. Então, também pode ter uma intervenção farmacológica, tá? Além disso, nós temos as intervenções cirúrgicas, como a colocação de dreno torácico para pneumotórax, derrame pleural, aí pode ser necessário, né, fazer com que o paciente depois ele participe de atividades que fortaleçam a musculatura respiratória para que a gente tenha uma expansão do pulmão e dos alvéolos. Por isso que na equipe também é importante que se tenha um fisioterapeuta respiratório, tá? Porque vai ajudar isso. Além disso, tá? A gente tem o que nós chamamos de DOPE, ou DOP. Não sei se algum de vocês já ouviram falar. O que é o DOP? O DOP é uma técnica que ajuda ao enfermeiro ou ao médico rapidamente solucionar uma condição em que a ventilação mecânica do paciente pode ou não estar descompensada. Então, o DOP, ele vem dessas palavras: deslocamento, obstrução, pneumotórax e equipamento. Se algum de vocês já tiver ouvido falar disso, fala aí no chat, tá? D, de deslocado, você vai perguntar: o tubo está deslocado? Ele está muito alto? Ele está muito baixo? O posicionamento, tá? Ele está correto? O OV, pessoal, que vem de obstrução, é a pergunta que você faz. Existe uma obstrução devido à secreção ou a muco? Aí você vai lá e vai olhar. O P é para saber, existe pneumotórax naquele paciente? E o E é o equipamento utilizado para ventilar o paciente. Ele está funcionando adequadamente? Então, esses são os 4 pontos que a gente tem que avaliar, né, numa situação como essa, que é uma técnica que pode levar o profissional a perceber algum problema que está causando essa descompensação no paciente, ok? Então, na acidose respiratória, a gente tem esses pontos. Já quando a gente está falando, pessoal, da alcalose respiratória, aí eu estou dizendo agora que o pH do sangue está alto. O pH do sangue alto geralmente acontece quando eu aumento a frequência respiratória, levando a uma perda excessiva de gás carbônico. Ao contrário, se na acidose respiratória o paciente ele estava com a respiração insuficiente e estava ficando gás carbônico na corrente sanguínea, agora a frequência respiratória desse paciente está muito alta e ele está excretando muito gás carbônico, mais do que o normal, porque tem que ficar gás carbônico na corrente sanguínea também. Só que ele está tendo no paciente uma perda excessiva de gás carbônico. E aí, se eu tenho perda de gás carbônico, ao contrário da acidose, eu tenho uma alcalose. E aí, vamos lá conhecer, né, essa alcalose respiratória, que é o oposto da acidose, por conta da perda excessiva de gás carbônico em decorrência de uma frequência respiratória aumentada. Na alcalose respiratória, as condições mais comuns que vão causar, ou que podem causar uma alcalose respiratória, tem resposta psicológica. Então, o paciente está tendo uma resposta psicológica como ansiedade, histeria, estresse, medo. O que acontece quando o paciente tem essas condições? Ele aumenta a frequência respiratória, né? Pessoa ansiosa já aumenta ali a frequência respiratória
vai ter a liberação de um excesso de gás carbônico. Isso pode fazer com que o paciente tenha uma alcalose respiratória. Além disso, deficiências no sistema nervoso central, como um AVC, meningite, hemorragia subaracnoide. Pode ter um aumento da demanda metabólica, ou seja, febre, infecção generalizada, gravidez, tireotoxicose, né, que é intoxicação na glândula tireoide, exposição a altitudes elevadas, porque aí eu tenho uma baixa pressão atmosférica de oxigênio. Quando eu tenho pouco oxigênio no ar, que é naquelas situações que a pessoa vai para uma montanha, a pessoa respira mais rápido para puxar mais oxigênio, só que aí ela libera mais gás carbônico. Quando tem um erro na ventilação mecânica, quando a ventilação mecânica está excessiva, ou quando o paciente está com dor. Vejam que a dor ela pode levar a duas causas, só que agora eu não estou falando de dor no externo, eu estou falando de uma dor em algum local do corpo que faz com que o paciente comece a respirar mais forte para tentar esquecer daquela dor, para tentar melhorar a dor, e ele acaba piorando, gerando uma alcalose metabólica por consequência em relação a isso. Pode gerar alguns sintomas e sinais, que no caso, tá, da alcalose respiratória, ele pode ter como sintomas ou sinais neurológicos tontura, formigamento, confusão, dificuldade de concentração e visão turva. Já respostas cardiovasculares, eu posso ter uma arritmia, palpitações, sudorese e um aumento do fluxo pulmonar. E sinais e sintomas mistos, que envolvem diversos sistemas, a boca seca e espasmos tetânicos em braços e pernas. O que é um espasmo tetânico? É aquele músculo pulsando ali, com um espasmo, tá, muscular, em decorrência de uma alteração no pH. Essa alteração no pH, que é aumento do pH do sangue, já que a gente está falando de alcalose, vai fazer com que a recepção neuromuscular seja comprometida, então o sangue, o músculo, ele fica descompensado, então ele começa a ter espasmos, ok? E aí, gente, falando ainda da alcalose respiratória, a gente tem os processos de compensação do nosso corpo para tentar corrigir esse problema. O que o nosso corpo faz para compensar? Essa resposta compensatória da alcalose respiratória, ela é principalmente mediada no tronco cerebral. O que é o tronco cerebral? É quem é responsável pelo controle da nossa frequência respiratória. Então, o tronco cerebral, quando percebe que a pessoa está com uma alcalose respiratória, ou seja, ela está com pouco gás carbônico no sangue, menos do que o normal, ela diminui automaticamente, o tronco cerebral diminui automaticamente a frequência e a profundidade da nossa respiração. Então, o nosso sistema nervoso, ele tenta compensar isso diminuindo a nossa respiração. Quando a gente diminui a respiração, eu vou segurar um pouco mais de gás carbônico e vou acabar compensando essa falta de gás carbônico no sangue, tá? Ou então, eu posso ter uma resposta renal, assim como acontece na acidose respiratória. Só que quando eu estou na alcalose, o rim começa a liberar, jogar na urina íons bicarbonato. Porém, a resposta renal, assim como na acidose respiratória, ela é muito lenta. Então, eu tenho que compensar logo de outras formas, tá certo? Então, eu aumento essa excreção de bicarbonato pelo rim, o meu corpo faz isso, mas por isso ser lento, eu tenho que fazer uma ventilação ou alguma outra coisa para compensar isso mais rapidamente. E aí, quais são as intervenções que vocês podem fazer? O paciente que ele está com ventilação mecânica, tá? Uma diminuição da pressão
num esforço de diminuir o volume total ou diminuir a frequência respiratória, ou eu posso fazer, inclusive, uma extubação para tratar a alcalose respiratória. Então, eu vou compensar ali, tá, a ventilação mecânica. Eu posso diminuir essa ventilação mecânica ou, em alguns casos, né, extubar o paciente, tá? Para um paciente que ele está com ansiedade, por exemplo, ansiedade aguda, eu posso tomar um medicamento ansiolítico. Eu dou para aquele paciente um midazolam, um diazepam, tá? Para ele se acalmar e diminuir a frequência. E eu posso ter outras intervenções, como, por exemplo, tá? Intervenções que vão auxiliar numa causa de acidose, ou de acidose, não, perdão, de alcalose respiratória subjacente. Então, eu posso também tratar um ataque de ansiedade, né? Fazendo aquela respiração do saco de papel, vocês já viram? Tem muito nos desenhos animados, né? Bota o saquinho aqui e tenta controlar a respiração, tá? E a respiração no saquinho de papel tá fazendo com que você segure o gás carbônico e puxe o gás carbônico novamente. Então, você está aumentando a concentração de gás carbônico na respiração, tá? Além disso, pessoal, a gente tem também, aí, né, nesse saco de papel, a gente está aumentando a inspiração de gás carbônico, ok? A gente pode fornecer segurança para aquele paciente que está nervoso, está ansioso, e tratar um possível estresse psicológico que está causando essa alcalose metabólica. Eu vou parar por aqui para fazer uma pergunta. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo, pessoal? Que às vezes vocês estão tão calados que eu fico preocupado se vocês estão entendendo ou não. Sim, tá dando para entender? Ok? Pode continuar normal? Pode. Ótimo. Tá? Então, vamos lá. A LG isso aí já entendeu gasometria no adulto, então melhor ainda, né? Porque ela já entendeu quando é que isso vai acontecer. Outra situação, tá? Mas você está conseguindo entender, LG, agora? Quando é que tem uma coisa, quando é que tem outra? É o aumento ou a diminuição de substâncias no sangue, tá? Então, vou aumentar ou diminuir o pH e eu vou tratar de alguma forma, descobrindo por que aquilo ali está acontecendo, certo? Mas é importante que você entenda. Já, pessoal, isso a gente viu na questão respiratória, ou seja, a causa dessa diferença de pH no sangue está em decorrência do excesso de liberação de gás carbônico ou a retenção de gás carbônico, certo? Porém, quando a gente está falando agora das questões metabólicas, que são as duas questões metabólicas, ou seja, acidose metabólica ou alcalose metabólica, aí nesse caso, tá? A primeira delas que a gente vai ver, que é a acidose, ela já está definida como um déficit ou uma diminuição primária na concentração de íons bicarbonato ou no ganho de algum ácido forte no meu sangue. Como resultado, o pH baixa e o bicarbonato diminui. Raciocinem nessa situação. Pensem. Quanto mais hidrogênio eu tenho, mais ácido o sangue é. Isso aqui, pessoal, é para vocês nunca mais esquecerem. Quanto mais hidrogênio, mais ácido o sangue vai ser. Quanto mais bicarbonato, mais básico ou alcalino o sangue vai ser. Então, para que eu trate esse tipo de problema, se eu estou com acidose, eu tenho que tratar de que forma? Ou diminuindo a quantidade de hidrogênio, ou aumentando a quantidade de bicarbonato. Concordam? Porque se eu estou com pH baixo, se o meu sangue está ácido, e eu aumento a quantidade de bicarbonato, que é básico, eu estou neutralizando. Então, eu estou diminuindo o pH, estou aumentando o pH e voltando ele para o equilíbrio normal.
se eu estou com sangue muito alcalino, ou eu aumento o ácido, ou eu diminuo a quantidade de bicarbonato para compensar. Então, o básico da aula que a gente está falando hoje é exatamente isso, tá certo? Se vocês entenderem isso, pronto, já está entendido metade da aula, certo? E aí, gente, na acidose metabólica, quando eu diminuo o pH, é porque aconteceu a diminuição dos íons bicarbonato, que são básicos. Então, se ele diminuiu, o sangue ficou ácido, tá? Também tem, pessoal, uma coisinha que eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui a gente está falando de íons, que é uma avaliação que a gente faz na gasometria, que se chama anion gap. O que é anion gap? Anion gap, pessoal, são vários ânions, ou seja, vários íons, que eles não são quantificáveis no sangue, como é o caso do lactato. Tá? A gente não quantifica. E, diferente dos ânions gap, existem outros ânions, ou íons, né, que ânion é um íon com carga negativa. Existem outros ânions que a gente consegue quantificar. O equipamento ele quantifica, como é o caso do bicarbonato e do cloreto. E aí o que acontece? Para que a gente tenha uma neutralidade, eu digo que a lei da eletroneutralidade, ou seja, para ter ali uma neutralidade, as cargas negativas elas têm que ser iguais às positivas, para que quando as duas se juntem, a carga seja zero, seja neutra. Ou seja, se eu quiser ter um pH ou uma carga neutra, a mesma quantidade de íons negativos tem que ser a de íons positivos. Ou seja, vamos lá aqui para o cálculo. Quando eu estou falando, tá, de cátions, que é o íon com carga positiva, principal no nosso corpo, que é medido, é o sódio. Então, o sódio que está em azulzinho, ele tem carga positiva. Os íons GAP, que é uma ruma de íon, o bicarbonato e o cloreto são negativos, tá? O sódio é positivo e esses outros são negativos. Dessa forma, pessoal, se eu quiser que seja tudo neutro, a quantidade de sódio tem que ser igual à soma de todos os íons negativos. E aí eu tenho um cálculozinho que a gente vê aqui, ó. Tá? A quantidade de sódio que é desse lado aqui, ela tem que ser igual à soma de todos esses outros. E se eu fizer esse menos esse, tem que dar zero. Então, o sódio, que é positivo, menos a soma de todos os negativos, é para dar igual a zero. Portanto, quando o meu equipamento ele calcula o que a gente chama de anions gap, que ele consegue calcular, tá? Essa quantidade de anions gap, lá na matemática do ensino fundamental, quando eu pego esse daqui, jogo para o lado de lá, esse daqui vai com sinal invertido, etc, etc, blá, blá, blá. No final das contas, quando eu pego essa equação aqui e eu quero saber a quantidade desse elemento, eu digo que a quantidade de ânions gap é igual à quantidade de sódio menos a quantidade de bicarbonato menos a quantidade de cloreto. Então, eu vou ter a quantidade de ânions gap. Professor, por que o senhor está dizendo isso? Porque na acidose metabólica, eu consigo diferenciar no resultado do exame que eu recebo a partir também da quantidade de ânions gap. Nessa fórmula aqui, ó, o ânion gap é o sódio menos os outros componentes, o normal é de 8 a 16 milimolar por litro. Se eu tenho uma quantidade de ânion gap elevada, ou seja, maior do que 16, ele pode indicar alguns tipos de acidose metabólica, tá? Quando o ânion gap está elevado, ele pode indicar acidose metabólica. E esses tipos de acidose metabólica, eles são diferenciados uns dos outros
pelo cálculo do anion gap, que é esse que a gente viu aqui atrás, tá? Então, isso vai me ajudar a identificar qual é o tipo de acidose metabólica. Então, nesse caso, pessoal, quando eu estou, tá, com acidose metabólica, porque eu vi o pH, eu recebi os exames, porém, quando eu olho o resultado do anion gap, ele está normal, mas o paciente está com acidose metabólica, porque eu consigo identificar por outros parâmetros. Mas no resultado, o anion gap está ok, normal. Isso significa o quê? Que o paciente pode ter tido uma diarreia de longa data, e aí na diarreia o paciente perdeu muito bicarbonato. Então, se ele perdeu muito bicarbonato, isso aqui está muito baixo, tá? Isso daqui aumenta. E se isso daqui aumenta, isso daqui, tá? Pode compensar deixando o anion gap normal. Então, você pode pegar o resultado do exame e dizer assim, para isso, o paciente está com acidose metabólica e o anion gap está normal? Sim, pode acontecer. Em que situações? Nessas que a gente está falando. Então, diarreia de longa data, vômito excessivo, porque o paciente está perdendo bicarbonato também, né? Através do vômito ou da êmese. Vou corrigir aqui o O. Está perdendo bicarbonato por conta da êmese. Quando o paciente tem acidose tubular no rim, quando ele tem a presença de cloreto de amônio, de diamox ou de álcool isopropílico em intoxicações. Então, isso vai acontecer, tá? Acidose metabólica, o resultado no exame de anion gap normal. Agora, quando é que eu tenho uma acidose metabólica que foi causada pelo aumento do anion gap, tá? A gente pode encontrar, pessoal, quando o paciente está com acidose lática ou baixo débito cardíaco, exercício físico excessivo, principalmente aqueles atletas que fazem Ironman, que fazem aqueles exercícios absurdos, certo? Isso pode acontecer. Um trauma grave, uma infecção localizada ou generalizada. Quando o paciente está com cetoacidose, quando o paciente está com falência renal, e quando ele está com falência renal, o que acontece? O bicarbonato vai embora pela urina, porque o rim não consegue mais reter o bicarbonato. Então, se o bicarbonato, que é o que está mantendo o sangue alcalino, o neutro, vai embora, o ácido se sobressai. Então, se o ácido se sobressai, a pessoa tem uma acidose metabólica. Intoxicação com ácidos, metanol, ou quando o paciente está com fome. E aí, quando o paciente está com fome, né, fazendo aquelas dietas malucas, a pessoa pode ter a presença de corpos cetônicos. Que esses corpos cetônicos vão gerar uma acidose metabólica. Tá? Então, vejam que estão situações e situações. E aí, na acidose metabólica, assim como na pulmonar, vamos ver quais são os sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas da acidose metabólica, pessoal, é importante que a gente saiba que quanto maior for a acidose, quanto mais ácido o sangue tiver, mais perigoso vai ser o sintoma, tá? Então, os mais clássicos tipos de acidose metabólica que a gente tem é quando a gente tem um ataque isquêmico do miocárdio. Então, a pessoa já tem logo uma acidose enorme, e aí vai ter esses seguintes sinais e sintomas. Neurológico, dor de cabeça, confusão, agitação, letargia, estupor, coma e diminuição da visão. No sistema cardiovascular, o paciente vai ter arritmia, diminuição da pressão arterial, diminuição da resposta à adrenalina, dor torácica, palpitações, rendilhado, frio e sudorese. São situações que podem acontecer. Pulmonar, a gente diz uma respiração Kussmaul, que é associada à cetoacidose diabética. Você sente na respiração do paciente um cheiro azedo, de ácido, tá? Então, isso pode acontecer. E no sistema gastrointestinal, náusea e vômito pode acontecer na acidose metabólica. Que, como eu falei para vocês,
ela pode vir na isquemia do miocárdio. Então, no infarto do miocárdio, quando a pessoa tem um infarto, o que acontece, tá? Durante o ataque cardíaco? O coração, ele vai perder a sua fração de ejeção do sangue, né? Porque vai ter uma parte do músculo do miocárdio que falhou na contração, já que a pessoa tá o quê? Tendo ali um ataque cardíaco, tá? Um infarto. E aí, como resultado disso, o coração ele é incapaz de fornecer um sangue rico em oxigênio para o corpo para ser metabolizado. E aí o corpo começa a metabolizar sem a presença do oxigênio que é necessário, que se chama metabolismo anaeróbio. E aí, nesse metabolismo anaeróbio, o corpo ele começa a produzir ácido lático, que é aquele mesmo da cãibra, que é quando a gente está fazendo um exercício físico muito intenso, não está chegando mais oxigênio suficiente no músculo, então o músculo ele começa a produzir energia de outra forma, gera ácido lático. Como o nome está dizendo, o aumento do ácido lático na circulação, ele vai ter um efeito não apenas no pH, mas fisicamente o ácido lático nas terminações nervosas do peito, das coxas, do maxilar, tá? Causa aquela dor que o paciente com ataque cardíaco diz que está tendo. Então, o que é que causa aquela dor que o paciente que está tendo um ataque cardíaco diz que tem? É a presença de ácido lático na circulação, principalmente no peito, nas costas e no maxilar, tá certo? E aí, pessoal, o que é que a gente pode fazer? A utilização de nitroglicerina sublingual. E aí, essa utilização de nitroglicerina sublingual, ela vai aumentar o fornecimento de sangue para o miocárdio, reduzir a pós-carga para o coração através de vasodilatação, e aí isso vai melhorar o fornecimento de sangue rico em oxigênio para o corpo, aumentando o metabolismo aeróbico e diminuindo a produção de ácido lático. Então, vejam que é uma coisa que vai acontecendo, ó, uma coisa após a outra. É uma cascata de acontecimentos, tá? Que vão levando o paciente a essas circunstâncias. Entendido? E agora, em relação às 4, a gente vai para a última, que é a alcalose metabólica. Essa alcalose metabólica, ao contrário da acidose metabólica, é quando você ganha bicarbonato, aumenta a concentração de bicarbonato, ou perde muitos íons hidrogênio, resultando num aumento do pH por conta desse bicarbonato, tá? Então, isso é a alcalose metabólica. Em que situações, pessoal, vão ter causas da alcalose metabólica? Primeiro, quando eu estou perdendo hidrogênio por vômito ou pelo aumento da perda de hidrogênio nos rins. Quando, né, eu vomito demais, eu acabo perdendo o ácido clorídrico, que é o ácido do estômago. Se eu estou perdendo ácido, eu estou perdendo hidrogênio. Se eu estou perdendo hidrogênio, o sangue vai ficar com mais bicarbonato, então vai ficar mais alcalino, tá certo? Ou então, pode ser através do ganho de íon bicarbonato quando a gente usa diurético. Então, aquele paciente que usa muito medicamento diurético, ele pode ter alcalose metabólica. Quando a gente, por exemplo, pode também perder o ácido clorídrico por sonda nasogástrica, tá? Quando o paciente, ele requer, na realidade, ele tem, sei lá, uma hipertensão arterial muito potente, e ele requer uma terapia diurética muito agressiva, eu preciso utilizar um fármaco diurético muito forte, geralmente ele vai apresentar hipocalemia, que é a perda de potássio na urina, e ele vai ter hiponatremia, que é a perda de sódio. E aí isso vai fazer com que fique ocorrendo, tá? É uma parte cíclica desse processo, e aí essa hipocalemia ou hiponatremia, que é a perda de potássio e a perda de sódio, vai fazer com que haja
também a perda de hidrogênio. Por quê? Porque o corpo vai tentar reter o sódio e o potássio, e aí eu aumento o pH do sangue, gerando uma alcalose metabólica. Então, isso é um ciclo, como vocês estão podendo ver nessa figura. Então, esse diagrama, pessoal, ele mostra a partir do momento em que o paciente ele usa um diurético. No uso do diurético, o que acontece? O paciente toma, por exemplo, a furosemida. O potássio, ele é excretado na urina, então eu vou ter perda de potássio. O espaço extracelular, ele vai estar desprovido de potássio. Então, o potássio, que já está pouco no espaço extracelular, ele vai ser, a célula, para compensar isso, ela joga o potássio de dentro da célula para fora. E o hidrogênio para dentro da célula, porque é uma troca. O potássio sai, o hidrogênio entra. E aí, nesses casos, pessoal, é indicado quando, né, o hidrogênio entra na célula, ele sai do sangue. Se ele sai do sangue, eu tenho um aumento do pH, tá? E aí, o que eu faço para melhorar esse processo? Eu faço reposição de potássio. E essa reposição de potássio é com medicamento. A gente tem, né, o cloreto de potássio para reposição. E aí, quando eu faço a reposição do potássio, aí o corpo percebe que as coisas estão voltando ao normal, ele pega o hidrogênio que ele tinha jogado para dentro da célula, bota para o sangue e o potássio entra de novo na célula. Faz o sentido contrário. Como o hidrogênio vai para o sangue, o pH diminui. E como o pH diminui, eu volto a normalizar o sangue. Só que esse problema volta a acontecer quando eu uso o diurético de novo. E aí o ciclo reinicia. Então eu tenho que ficar fazendo o uso de diurético de forma agressiva em algumas situações, mas eu tenho que fazer reposição de potássio, principalmente através de cloreto de potássio, para que o corpo não tenha esse desequilíbrio aumentado, tá? Essa alcalose metabólica. E aí, como é que a gente interfere ou intervém? Essa intervenção, ela inclui tratar uma causa subjacente, o uso de medicamento que aumenta a acidez do sangue, ou eu limitar a perda de cálcio, que perda de cálcio? A perda de ácido, desculpa, é ácido, alternando a terapia diurética, o fornecimento de antieméticos, para a pessoa não ficar vomitando, de acordo com o que foi indicado. Então, medicamento, pode utilizar cloreto de amônio, porque ele é metabolizado para ácido clorídrico, então eu aumento a acidez, então eu estou tratando a alcalose. Eu posso utilizar o Diamox, que é a acetazolamida. Por quê? Porque ela facilita a reabsorção de íons bicarbonato. Então, essa reabsorção de íons bicarbonato faz com que o rim aumente a excreção dele. Então, isso é um medicamento que pode ajudar a combater a alcalose. Eu posso alterar a terapia diurética, como a gente já falou, né, no slide passado. Eu posso ter uma sucção nasogástrica contínua, baixa, para que haja a utilização de bloqueadores H2 ou inibidores da bomba de prótons, que é o omeprazol, por exemplo. Tá? A gente pode utilizar o omeprazol. Esse omeprazol, né, ele acaba diminuindo a produção de hidrogênio para o ácido clorídrico do estômago, então ele mantém o hidrogênio no sangue. E eu posso dar antieméticos, que são medicamentos para vômito, para que o paciente não perca oxigênio, hidrogênio através da êmese, tá? Ou do vômito. E aí, finalmente, eu vou dar exemplos aqui para vocês de 3 casos, na realidade, acho que 4, tá? Para vocês depois darem uma lida. Mas aqui, ó, eu estou mostrando como é que a gente sabe se o paciente ele está com acidose, uma alcalose respiratória ou metabólica. Então, esse diagramazinho aqui, ó, quando eu avalio o pH, se ele está menor do que 7,35, ele está com acidose. Se ele está maior do que 7,45, ele está com alcalose.
vamos descobrir se é respiratória ou metabólica. Se eu faço o exame e a pressão parcial de gás carbônico está menor do que 45, a acidose é respiratória. Se ela está maior do que 35, ela é uma alcalose respiratória. Perdão, aqui é o contrário, tá? Se ela está menor do que 35, é uma alcalose. Se ela está maior do que 45, é uma acidose. Já quando eu avalio a quantidade de íons bicarbonato, se ele está maior do que 26, é uma alcalose metabólica. Se ele está menor do que 22, é uma acidose metabólica. Então, na prática, quando eu estiver lá trabalhando, eu receber o histórico de um paciente, como é que eu vou saber? Vamos ver. Então, vamos estudar o primeiro caso, que eu vou dar como exemplo, tá? A gente vai ver 2 casos, são 4, os outros 2 ficam para vocês lerem. Então, o paciente, 4 meses de idade, síndrome de Down, voltou da sala de cirurgia após um procedimento cirúrgico. Ele teve na UTI por 3 horas em pós-operatório. Alguns dados desse paciente, presta atenção. Em relação ao sistema cardiovascular, a frequência cardíaca está 180, a pressão arterial está 52 por 28, tá? E o PVC está 4. O paciente está frio e rendilhado. O tempo de enchimento capilar é de 4 segundos. O sangramento foi moderado desde a chegada do CC, que foi aproximadamente 2 ml por quilo por hora. O hematócrito desse paciente de chegada foi 35. A dopamina está em 3 mcg por quilo por minuto e a produção de urina está diminuindo. Isso é estudo do caso no sistema cardiovascular. Em relação à parte respiratória, está na ventilação por pressão, a ausculta do paciente está alterada, mas ele está com boa expansão pulmonar, tá? Saturação de oxigênio 100%, normal, CO2 30. Em relação à parte neurológica, o paciente está sedado, porque ele está tomando morfina, pupila miótica, fontanela macia, sem respiração espontânea. Em relação à parte de sonda, ele está com sonda nasogástrica, conectada a baixa sucção, não tem ruído aéreo. E o resultado da gasometria arterial mostra pH 7,1, pressão de oxigênio 85, pressão de gás carbônico 38, bicarbonato 14 e saturação de oxigênio em 100%. Então, a gente vai avaliar pelo resultado da gasometria, já que nós estamos falando de exames complementares. Nesse caso, pelo resultado da gasometria arterial, o que esse paciente está demonstrando? O paciente ele está com pH 7,2, ou seja, está menor do que 7,35, logo ele está com uma acidose. A pressão de CO2 do paciente está 38. Então, ela está entre 35 e 45. Então, a pressão de CO2 do paciente está normal. Por quê? Porque não tem nenhum problema respiratório. E a quantidade de bicarbonato está em 14. Ou seja, está menor do que 22. Então, nesse caso, o que está alterado é a concentração de bicarbonato, o que define que o paciente está com uma acidose metabólica, porque o processo respiratório dele está normal, tá? Vamos ver outro. Vou passar essa parte aqui, tá? Quando eu olho gasometria arterial do paciente, pH 7,54, pressão de oxigênio 101, pressão de gás carbônico 30 e a quantidade de bicarbonato 22, saturação de oxigênio 100%.
Então, pH 7,54, está maior do que 7,45, o paciente está com uma alcalose. Pressão de CO2, 30, ela está menor do que 35. Então, ela tem uma descompensação respiratória. Quantidade de bicarbonato, 22. Está dentro da faixa normal. Portanto, o paciente está com uma alcalose respiratória. E aí a gente vai ter os procedimentos médicos e de enfermagem que nós temos que fazer para compensar esse paciente. No terceiro caso, também pulando, né, a outra parte, o paciente está com gasometria de 7,27, pressão de oxigênio 76, pressão de gás carbônico 56, quantidade de bicarbonato 26 e saturação de oxigênio em 95. Sendo assim, o paciente está com pH menor do que 7,35, então ele está com acidose. A pressão de CO2 dele está 56, ou seja, está maior do que 45. Então, a pressão respiratória, a função respiratória está comprometida. E a pressão, a quantidade de bicarbonato está em 26, dentro do processo normal. Então, o paciente está com uma acidose respiratória. Tá certo? E, por último, o último caso, o paciente, na gasometria arterial, deu pH 7,54, pressão de CO2 em 45, quantidade de bicarbonato em 34. Nesse caso, a alcalose, porque está maior do que 7,45. O 45 está dentro da margem respiratória normal e uma quantidade de bicarbonato em 34, que é maior do que o limite, que é 26. O paciente está com uma alcalose metabólica, e aí a gente vai fazer os procedimentos necessários para compensar essa alcalose. Ok, gente? Viram que quando a gente fala toda a teoria pode parecer uma coisinha complicada, mas quando a gente passa para o caso clínico, a gente consegue compreender baseado no resultado dos exames. Aí a gente só precisa fazer o quê? Identificar a causa, que a gente vai identificar se é respiratória ou metabólica. Se for respiratória, qual é o problema do paciente, né? Trata aquele problema e trata o problema respiratório, né? Se é alcalose ou se é acidose. Se for metabólica, da mesma forma, a gente vai saber o que está acontecendo, qual é o distúrbio endócrino que aquele paciente está tendo, para que esteja havendo um desequilíbrio ácido básico dentro do organismo daquele paciente, que está fazendo com que ele tenha o pH sanguíneo maior ou menor do que 7,35 ou 7,45. Entendido? Viram como os casos clínicos são fáceis, quando a gente tem o resultado dos exames? Então, isso a gente consegue identificar facilmente. Tudo bem, pessoal? Compreendido? Alguma Sim, dúvida professor. em relação a isso? Tamir, você quer Não, perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? tá tudo LG ok. também, Fabi, Leuda, Rosimeire, Renilda. Beleza, né? Sim, professor. É meio complicadinho, né? Mas é como o senhor estava falando. Quando a gente vê o resultado dos exames, a gente fica mais fácil para a gente fazer a análise. Com toda certeza. A gente vai fazer a análise baseado nas tabelas do que é normal para a gente identificar para que lá está pendendo. Não é verdade? Sim. Oi, Leuda. Felipe, a sua APS é para entregar até meia-noite, é? 23h59. Como? Até as 23h59. Tá ok. É quando o sistema... Porque meia-noite, por que eu estou falando isso? Não é frescando, não. É Não, porque meia-noite ele já conta como outro dia. Aí o Moodle tá vai dizer que bom. você entregou atrasado. Tá ok, tá. Obrigada. Nada. Beleza, gente? Professor, Oi, Renilda. quando a gente recebe um exame, né? Sim. Tem do lado
os resultados, né? Que ele se baseia, a gente olha para aqueles resultados ali, não é? Eu não entendi tua pergunta. Tem É o valor de referência, né, Isso, Renilda? exato. isso, a gente vai se basear nos valores de referência, que são esses, né? Ó, tá? Isso daqui é o valor de referência do sangue arterial. O sangue venoso, esses valores mudam, Uhum. tá? Então, Tá. na pressão de gás carbônico, por exemplo, a gente tem no sangue venoso uma modificação aí mais ou menos de 0,1 a 0,10. A gente tem que prestar atenção nisso. No sangue arterial, a gente olha no valor de referência. Se ele está maior, se ele está menor, a gente vai vendo para onde é que ele está pendendo, tá? E aí faz a avaliação. Ok? Ok, fica mais fácil, porque tem já no próprio papel já tem dizendo o valor de referência, então é só No você se próprio basear. exame tem o valor de referência, já para facilitar a sua vida. Aí facilita mesmo. Facilita. Até Obrigada. porque, pessoal, valores de referência de equilíbrio ácido básico, eles não mudam muito, não. Mas valores de referência, por exemplo, de hemograma, né, essas coisas, eles mudam com o tempo, tá? Então, sempre está tendo uma reavaliação. Então, por exemplo, até um tempo desse, a avaliação de glicose no sangue, né, o normal, teve um tempo aí, era 110, baixou para 100, hoje é menor do que 99, então isso vai sendo alterado. Na gasometria, a gente não tem muita alteração nesses valores com o passar do tempo, não, tá? Então, geralmente são os mesmos. Sim, LG, são mesmos valores, tá? Tanto é que o nosso primeiro caso clínico aí, a gente estava falando de um bebê de 4 meses, né? Então, a gente utiliza o mesmo valor, tá ok? Então, tanto faz adulto, adolescente, recém-nascido, pediátrico, tanto faz. Tá bom? Tem alguma dúvida, gente? Se não tiver, estamos liberados. Eu já vou botar a gravação para vocês da aula e os slides também. Já vou botar agora, antes de almoçar, para que vocês tenham acesso a esse material, tá bom? Então, um beijão a todas, já que eu sou bendito sois entre as mulheres aqui hoje, né? E tenham um ótimo resto de semana aí, né? Quarta, quinta e sexta, tá? Beijo, meninas. Um abraço. Até semana que vem. Tchau. Tchau, querida. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Boa Beijão. Boa tarde. Tchau, Morrer de professor. fome. Boa tarde. Tchau, tchau. Tudo de bom.